Capítulo 3. A natureza da orfandade. Você é esse que se perdeu. Deus o ama tanto que está vasculhando a noite escura e deserta para o salvar. Afastou a mobília, rasgou o tapete, só para chegar até você. Observa cada instante do seu dia, aguardando sua volta para casa. Quando você ainda for um pontinho no horizonte, ele sairá correndo em sua direção. Braços bem estendidos, um sorriso de alegria a iluminar-lhe o seu rosto. A orfandade é um sentimento de não se sentir aceito como filho. Sua principal consequência é a rejeição, um dos sentimentos mais hostis e destrutivos para uma pessoa. Não é possível, humanamente, suportar a orfandade e seu fruto, que é a rejeição. Por isso, muitos buscam compensar suas dores insuportáveis da alma, usando paliativos para superar o desconforto interior. Surgem então as compulsões, maus hábitos, vícios, manias, dependências destrutivas e todo tipo de escape. Podemos dizer que a orfandade é um assunto espiritual com potencial de destruir as emoções e até o físico, porque sempre haverá somatizações. Somatização é a vivência de sintomas físicos a partir de uma condição psiquiátrica ou psicológica, como a ansiedade. Como termo médico é usado para a expressão corporal do estresse e também de algumas emoções, já o transtorno da somatização, citam estudiosos, é um transtorno mental caracterizado por queixas recorrentes, múltiplas e atuais, clinicamente significativas sobre os sintomas somáticos, embora não seja possível detectar transtornos orgânicos. Autores colocam que até 12% das visitas aos médicos são devidas a sintomas de somatização. Todas as pessoas experimentam a somatização em algum momento, em diferentes graus, mas algumas pessoas, elas são tão intensas que atrapalham o cotidiano e requer tratamento. A somatização pode ser o fruto de pensamentos de rejeição e abandono que o espírito de orfandade implanta e cultiva no coração das pessoas. O corpo acaba transformado ou colocando para fora o que a mente cultiva. Como vimos, a orfandade surgiu no coração de um anjo de alta patente chamado Lúcifer. Ele não aceitou, mas a paternidade por direito de criação e rebelou-se contra o Deus Pai, decidindo ser independente. Expulso do céu, transformou-se em Satanás. Hoje, a sua agenda principal é colocar a orfandade no coração das pessoas para destruí-las e, de todas as formas, entristecer o coração de Deus. Isso porque ele viu o Pai transformar o ser humano em suas mãos para um relacionamento de pai e filho, no qual seríamos sua imagem e semelhança. Satanás decidiu que não seríamos a imagem e semelhança do Pai, mas que seríamos iguais a ele. Tudo que o Pai criou, ele quer para si. A luta exaustivamente nesse sentido. Por outro lado, a obra de Cristo veio trazer-nos de volta ao lar. Filiação espiritual significa reconhecer Deus como Pai. Quem é o filho tem intimidade, sente-se aceito, desfruta do lar e segue dando frutos, ou seja, ele mesmo multiplica a filiação por onde passa. Sentir-se filho é ser livre, não tem mais refém do amor limitado humano, mas viver satisfeito e reconhecer seu valor pessoal. Ou seja, não precisamos mais do que as pessoas possam dizer ou não dizer para nos validar. Também não precisamos mais de determinadas circunstâncias para estar bem. Em essência, é assumir a semelhança ao Pai e desistir da semelhança ao inimigo dele. Satanás é aquele que é órfão por opção, por vontade própria, e que quer nos levar para o mesmo lugar de desconexão, independência e solidão onde ele vive. Seguir a Cristo é aprender a ser filho, e ser filho é o destino almejado por Deus para nós. É viver uma identidade real, o que realmente somos feitos para ser. É viver certas validações completas no Pai.
sendo sem depender mais de circunstâncias, acontecimento ou relacionamentos para ser pleno. O filho separado do seu pai amoroso incorpora um espírito órfão à sua mentalidade. É nesse contexto que floresce o sentimento de abandono, mentiras, pecados, atos egoístas para amenizar a perda de identidade e provisão. A falta de comunicação, de comunhão diária com o pai, coopera para um fortalecimento da orfandade, que precisa ser superada. Mas há um detalhe a ser observado com cuidado. Não apenas os separados de Deus que experimentam essa dor chamada orfandade. Os que já creem, os que já acreditam no sacrifício de Jesus na cruz por eles, se ainda não decidirem ser filhos, em toda a amplitude da palavra, ainda sofrem debaixo do jugo da orfandade. O caso do filho mais velho na parábola do pai amoroso em Lucas 15 mostra muito bem isso. Explicando melhor, se não vivemos o que Deus tem para nós, sendo filhos, de fato, além de por direito em Cristo, estamos vivendo a não filiação, ou seja, um estado que é chamado de orfandade. Uma mentalidade. O espírito órfão, assim como o espírito de pobreza, não é um demônio, mas é uma mentalidade. Como Stephen da Silva escreve, se o espírito órfão fosse um demônio, expulsá-lo traria liberdade instantaneamente. O autor também descreve que, em sua experiência, remover o espírito órfão somente acontece quando o indivíduo são conectado ao coração do Pai. Somente por meio desse encontro é possível renunciar à parceria com a mentalidade do espírito órfão e aceitar o espírito de adoção de Cristo. Ver-se livre da orfandade vai além de expulsar demônios, além de desaprender toda a cultura da orfandade no qual fomos cuidadosamente ensinados a viver, para então podermos aprender um modo verdadeiro, de verdadeira vida e liberdade. O que é o espírito de adoção de Cristo? É a adoção espiritual que recebemos de Deus Pai quando recebemos seu Filho Jesus em nosso coração. É o que recebemos quando encontramos o reino ao aceitar o sacrifício de Jesus por nós na cruz. É o presente que Adão e Eva desperdiçaram quando optaram em não confiar em Deus e não fazer com o que ele tinha pedido. Ser um filho ou uma filha espiritual traz unidade com o Pai. Significa assumir na prática o que fomos criados para ser. Isso interrompe as mentiras, nas quais acreditamos por toda a vida. Mostrar a verdade de nossa identidade e nos dá o coração para poder avançar no chamado espiritual que temos para nossas vidas. Desde a queda do homem, Deus Pai propõe uma maneira de restaurar seus filhos e filhas em um relacionamento original com Ele. Seu desejo é que vivemos com Ele em um lugar de grande paz e segurança, onde não há vergonha. Ele decidiu pagar um preço que era nosso e ofereceu seu precioso Filho como sacrifício vivo para redimir um homem caído. Ele deu a si mesmo, com o preço de sangue pela humanidade. Após isso, Jesus ressuscitou como eterno e poderoso Filho primogênito. Com sua ascensão, nos foi oferecida a chance de acessar novamente um relacionamento com o Pai. Depois de receber a salvação, o Espírito de adoção de Cristo é o que o mundo precisa para caminhar em direção à saída de seus problemas tumultuadores. Além de sermos retirados do inferno por meio da salvação, podemos capacitar o mundo para superar a mentalidade órfã, tendo experiências individuais profundas de conexão com o Pai e sendo preenchido com a restauração da identidade, da paz e da alegria. Mentiras da orfandade. Na Bíblia, a não nos conformarmos com os padrões do mundo. Neles, as pessoas tomaram uma mentalidade órfã, estão presas em uma experiência temporal e precisam de gatilhos para aliviar o estresse da sua vida independente e só. Em Cristo, temos a opção de viver com a eternidade em mente, e que nos permite não sermos atraídos por desejo destrutivo de todo tipo, mas fizemos escolhas que beneficiam aqueles que nos rodeiam, em vez de apenas nós mesmos.
podemos chamar esse princípio de vida do reino. Para sermos libertos do espírito órfão, devemos aceitar o espírito da adoção de Cristo, renunciando os laços com a mentalidade órfã e aceitando a verdade de Deus. O processo de identificação e renúncia da orfandade e substituição pelo espírito de adoção de Cristo. Sua mente segue passos como de renunciar a uma mentira, uma vez que essa é uma mentalidade. Podemos precisar de fontes externas para nos ajudar a discernir que esses pensamentos estão opostos à cruz. Alguns pensamentos comuns que caracterizam, ainda identificam o espírito órfão são: eu sou sozinha, eu sou sozinho. Eu odeio quando as pessoas têm sucesso, porque isso me faz parecer pior. Eu sou indesejado. Tenho que cuidar de mim mesmo. Ninguém vai cuidar de mim. Eu não sou digno. Se eu quero amor, preciso merecê-lo. Eu tenho valor quando eu sou um sucesso. Se eu não for bem-sucedido na minha carreira, finalmente eu teria aprovação. Eu tenho que me automedicar. Não há nada de errado comigo. Eu apenas preciso continuar trabalhando. A dor vai cuidar dela mesma. Outras pessoas são apenas objetos a serem usados. Tenho que aproveitar ao máximo esses relacionamentos. As pessoas são um passo necessário para que eu suba. Alguns pensamentos semelhantes já passaram por sua mente? Pessoas com mentalidade órfã acreditam que nunca têm o suficiente e que não fazem conexão de modo como o Pai as vê. Isso afeta todo o caminhar na sua vida, todos os sentimentos, trazendo, muitas das vezes, uma negatividade que tem muita potência e grande influência. O órfão tem como base a negatividade e a perda, enquanto o filho tem positividade, visto que todo fundamento vem do céu. Vítimas ou vilões? Embora a mentalidade do órfão em uma pessoa com uma síndrome de vítima seja fácil de identificar, muitas pessoas interpretam mal as origens da mentalidade do vilão, que é outra faceta da presença do espírito de orfandade. De um lado, as pessoas com mentalidade de vítima podem ser ridicularizadas como fraca, enquanto os vilões podem ser celebrados como poderosos ou bem-sucedidos. Outra característica desses órfãos poderosos pode incluir alto desempenho, perfeccionismo e uma medida profana de autossuficiência. Às vezes isso pode permitir que um órfão de aparência poderosa esconda a mentalidade que na verdade o governa. Você mesmo pode orar e pedir ao Espírito Santo que revele as impressões de uma mentalidade órfã que porventura estejam presentes em você. Em situações específicas, você carrega mais o aspecto de vítima ou de vilão. Tem dificuldade de celebrar a vitória dos outros e as suas próprias vitórias? Ore e anote o que o Espírito mostra a você. Escrutine o seu coração. Abandonar a orfandade passa necessariamente por uma decisão de arrependimento. Peça ao Senhor que lhe perdoe por sentir rejeição ou até mesmo por sentir superior aos outros. Peça perdão por ter acreditado em mentiras sobre si mesmo. Esse é o começo dessa caminhada rumo a assumir o seu lugar de filho. Legados familiares. A liberdade e o direito de conhecer a Deus como o verdadeiro Pai foram sequestrados. Muitos se tornaram vítima de falsos e escravizantes relacionamentos com Deus, baseado em culpa, justiça própria e religiosidade. Desse modo, perdem o verdadeiro referencial de identidade familiar e de adoração. Como você vê Deus? Como Ele é para você? Um juiz pronto a condenar? Um supermercado aonde recorrer quando algo está faltando? Um médico que só vemos quando estamos mal?
ou um carrasco que está pronto a castigar. Nenhuma dessas imagens corresponde a quem ele realmente é. Elas são meras expressões de um ouvir falar cultural, mas não fruto de um relacionamento de busca e verdade. Acontece que muitas vezes aceitamos o que falam sobre Deus, e pior, o que Satanás nos fala sobre ele. Aceitamos a distorção e passamos a viver a nossa vida toda. E cada uma das situações dentro desse desvirtuamento. O Pai Celeste se sente tão mal quando você se sentiria quando o julgam pelas aparências e não procuram saber a verdade dos fatos. A orfandade produz isolamento e segregação. Todo pensamento depressivo de solidão, independência e estrelismo vem desse sentimento. A orfandade traz como dano maior a passagem de expressões órfãos para gerações. Veja, os filhos levam as consequências e influências de seus pais, não a culpa de seus pecados. Por isso, vemos o perdurar de sentimentos e sensações de rejeição, exclusão e não pertencimento à família. O perfil de relacionamento que estabelecemos com nossos pais funciona como lentes espirituais através das quais enxergamos o caráter e a natureza de Deus. Elas são os filtros da revelação de Deus para a nossa vida. Se essa lente está quebrada, danificada ou obscurecida por algum motivo, sofre distorções na nossa visão acerca de Deus. Um legado de orfandade familiar pode ser definido como as consequências da escolha dos pais, que afetarão diretamente as sucessivas gerações em relação às 3 áreas fundamentais da vida: a identidade, o relacionamento e a herança. Identidade. Um perfil de segurança pessoal e autoestima poderá ser construído em virtude da cobertura familiar. O tipo de cobertura espiritual deixado pelos pais interfere diretamente na capacidade dos filhos de conhecer e desconhecer as verdades de Deus sobre si mesmo. Relacionamento. Um padrão de confiança e intimidade poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. Confiança e confiabilidade são frutos de um investimento emocional, acima de tudo da proteção espiritual legada pelos pais. A nossa saúde emocional e o equilíbrio temperamental estão profundamente ligados ao perfil espiritual dos nossos pais. E a herança, que é a capacidade de concretizar os ideais, frutificar e viver de acordo com o propósito para o qual foi criado, para ser viabilizado ou abortado, em virtudes de cobertura familiar. Vocação e dons poderão ser trancados ou libertados. Precisamos entender que a revolução da nossa identidade depende de um estado de reconciliação com a nossa família. No Sermão do Monte, Jesus afirmou: "Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus." Em Mateus 5,9. Os filhos de Deus são pacificadores, porque sabem o que eles são nele. Você tem esse entendimento? Se você é um destruidor de relacionamentos, o conhecimento da identidade aparentemente está coberto pelo manto da orfandade. Consequentemente, quando a posição de filho abandonada e sacrificada por causa das feridas e da herança saqueada, você não pode deixar de ser um filho sem deixar de ser um herdeiro. Deus deseja abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o nosso direito nato à herança espiritual e o comissionamento inacabados do nosso redor. Quando as pessoas entrarem na eternidade, tendo vivido obedientemente e junto a Deus, eles deixarão uma herança espiritual. Deus está procurando indivíduos que irão resgatar essas heranças e andar no legado daqueles que abrigam um caminho adiante. Propósitos divinos são como caminhos do reino espiritual. Deus está nos convidando para esse caminho, já que foram estabelecidos para seguir uma trilha que já foi iluminada. Se não precisamos criar a trilha do zero, podemos avançar mais o reino de Deus.
As feridas não resolvidas em relação aos nossos pais interferem na formação da nossa própria família. Perderemos assim a bênção de um lar saudável, o qual é a base para um ministério produtivo e sobrenatural. Por isso, somos convidados a lidar com a nossa história em Jesus com o guia seguro do Espírito Santo e assim ressignificar nossa trajetória. Dessa forma, trilharemos um caminho que nos é dado por Deus para completude e paz. Como afirma Carlito Paz, os cristãos podem ter cicatrizes, mas não devem continuar com feridas abertas. Apenas assim poderemos acessar plenamente o que Deus tem para nós e para a nossa vida na Terra. O impacto da orfandade em nós alcança nosso ser de maneira ampla, porque há toda uma cultura edificada sobre os seus ensinamentos, a sociedade, as heranças familiares e mesmo nossas decisões pessoais muitas vezes corroboram o que o espírito da orfandade tenta enraizar na maneira mais como vemos nós mesmos e a Deus. É o tempo de renunciarmos definitivamente à mentalidade órfã, porque nossa cultura está agora no céu.